Ayer. ¿Tú le Ontem, dijiste a Elber lo de ayer? tu disseste para eles o de ontem? Anoche. Não. Vamos À noite, vamos sentar-nos. Y yo le digo a Sarita. Eu disse para Sarita, bom, vamos subir. Para ¿Ven cómo la que? comigo lá, eram como que horas? Como Parece que alguien más. Espérate. espera um pouco. Will. A dormir, a descansar. Subir para descansar. Senta-te. Ya que estamos aquí. Nós estamos Vamos a aqui subir a descansar. e vamos subir para Eu digo descansar. E eu falo com Sí, le digo a Sí. Sari, vamos a subir. eu falo com Sari, vamos Y subir. siempre tenemos, vamos a decir, Sempre nós temos, vamos dizer assim, uma competição de quem sobe primeiro. Em que eu fico eu me apago, fico um pouquinho aí, Sara sobe. E quando eu fiquei de pé na mesinha aí, onde é que está a caderneta, Sari? Está lá em cima? Sim. Busca ela para mim. E quando eu fico de pé, eu vejo na mesinha uma caderneta e diz aí, desenha 2 dedos. Desenha 2 dedos. Regularmente quando tu vais desenhar ou tu vais ficar desenhando, tu fazes isso aqui. Na maioria das vezes a pessoa faz isso com as crianças. Ou faz assim com as crianças. E grava isso aqui para tê-lo como um... Isso, eu fiquei pensando, dando volta nisso, pensando nisso. Mas olha hoje, onde hoje vai se falar certas coisinhas hoje. Eu estava no... Sim, estava na cadeira e essa caderneta estava fechada. Tu tinhas uma listagem que tu fazias sempre assim no diário, estava como que assim. E olha, poderia ser que isso foi a última coisa que eu escrevi na caderneta, os temas da semana passada. E estava assim, com uma caneta, estava assim, com uma caneta na mesinha aí da sala. Aí eu fico de pé. E falaram, desenha 2 dedos. Mas eu, sem perguntar, peguei a caderneta. Regularmente a pessoa faz assim, desenha de um jeito. E grava aí, desenha assim, 2 dedos. Já seja as crianças, ou um para fazê-lo, para que fique, desenhe uma mão, né? Circulando 2 dedos. Mas quando eu vou desenhar, que eu pego a caderneta, não era essa aqui, eu tinha esta aqui. Eu pego uma página em branco dela. Procuro uma página em branco na caderneta. Assim, algo assim. Eu passo a página, a folha e faço isso aqui, sim. 2 dedos e desenho aí. E pego e desenho a unha. Desenho isto assim, assim. E deixo aí e subo. E quando eu vou subindo, que eu vou para o banheiro. Sarita está aí e me faz. Eu paro no lavabo. O que foi que tu fizeste? Eu disse, não sei, eu não... O que tu fizeste quando eu entrei? Eu disse, fiz assim. Eu vou descer, vou buscar a caderneta. Eu vou te mostrar algo que aconteceu faz uns segundos atrás. E desci rapidamente para que ela saiba que eu não me pus a... Mas foi uma tranquilidade que isso não me assustou. Em ver o que eu já tinha desenhado, que eu sabia que ela iria me mostrar no banheiro. Eu desci correndo, mas correndo, para que ela visse, correndo rápido, peguei a caderneta e subi. Isso foi o que tu me ensinaste. E como tu te fixas, não foram nem 2 dedos assim. Foi ao contrário, porque foi o que ela me mostrou. Ou seja, que se tu prestas atenção, quando tu mostras assim, desse jeito, o que tu vês é o dedo pequeno, porque foi na mão direita. Foi esta mão. Sim, foi assim. Ao mostrar esses 2 dedos, mostra-se o pequeno primeiro e depois o longo, o maior. Mas diz, mas como?
Disse, desenha 2 dedos. Mira como la tercera etapa. Olha como a terceira etapa, quando foi mostrado para o reverendo William Branham tudo o que estava acontecendo aí, já era em uma parte final de conclusão, ou seja, pode ser na metade dela, onde está em todo o seu apogeu, no seu ápice, ou pode ser no seu fim, no seu final, onde está no seu apogeu, no seu clímax. Mas era na parte do topo. Mas para chegar até aí, no topo, as coisas começam de uma forma simples. E todas essas coisinhas, a gente não pode pegar isso de uma forma leviana, com desinteresse, porque Deus está mostrando algo. E já, aí nós podemos ver como nos selos, ele diz como é que vem, ou como é que veio ou chegou em Moisés, diz o pensamento. E exatamente isso foi o que aconteceu aí. A mesma coisa que faz uns diazinhos atrás tinha acontecido comigo, estando no terreno, e eu falei a Edwin, olha, vem cá. Teve uma reação nesse momento de algo no meu corpo que reagiu com isso que estava acontecendo aí. Talvez em outras ocasiões não aconteceu, mas aí aconteceu. Ou seja, Deus permitiu que se mostrasse algo de como Ele também pode fazer e realizar essa manifestação. Nós não estamos para sensações nem nada disso, mas todas essas coisinhas. E agora no domingo, começa a reunião. Um pouquinho antes, eram como 9h50 por aí quando a senhora chegou. Eram como 10 minutos antes, não é verdade? Ou um pouquinho. Pode ter sido 15 minutos antes. Ela me queria ver, mas já estava para começar a reunião. Eu disse que ela se sentasse. Porque ela não ficou aí explicado isso aí. A informação correta, ela é de Califórnia. Conhece a filha desse pastor, ela é de Las Cruces, no Texas. E dizem, de Porto Rico, falam para ela que tem uma em Porto Rico assim, e ela viaja. Da Califórnia, ela viajou para Porto Rico. Porque, pois, ela desejava que se orasse por ela. Agora, a etapa, a primeira e a segunda etapa, surgiu imitação porque o irmão Branham fez publicamente, em público, a forma, o jeito, para que as pessoas vissem como é que o anjo lhe tinha ensinado, que é a visão da pesca, e isso foi a visão da pesca aí. Ele mostrou como pescar. Mas todas essas coisas, o que estava mostrando aí, era a forma quando ele tinha ou fazia as pregações, como é que se fazia com a mão, o sinal e todas essas coisas, ou tudo isso. E começaram a fazer isso mesmo. Diversos ministros começaram a fazer isso e causaram muito mal, muito dano ao povo. Por que mal ou dano? Porque mesmo que eles tivessem boa intenção, não era para isso que o povo tinha que estar olhando. Não era o que o povo tinha que estar olhando. E a terceira etapa iria se cumprir em um quartinho, o qual foi mostrado aí. E disse, isso não vai ser um espetáculo público, ele falou. Porém, como sempre, Deus faz as coisas como Ele sempre as fez, em entrelaçamento, em entrelaces. O que Deus esteve fazendo é entrelaçando essas etapas uma com a outra. E já fisicamente já se viu no domingo um entrelaçamento mais marcado, bem marcante, do qual se fazia publicamente, porém, aí nesse momento o povo somente está conhecendo
ou só está conhecendo, quem é que vai estar aí dentro ou lá dentro. E já fica marcado, evidenciado e sem lugar para dúvidas de nenhum escolhido ou em nenhum escolhido, que quando tudo isso esteja acontecendo vai ter a fé baseada lá em alguém que disse, que falou publicamente quem ele era. Mas vejam que isso para os outros é de tropeçadeiro, de tropeço. E podem escutar e ter uma evidência de coisas tangíveis e físicas, e mesmo assim não vão crer. Porque assim aconteceu no tempo de Jesus. Se curou os olhos de um cego, e o conheciam desde o nascimento, e mesmo assim não creram. Se ele ressuscitou aquela que ia aí no féretro, a filha de Naim, busca aí para ver. Ou seja, já iam carregando ela no féretro. Ou seja, são diferentes eventos, acontecimentos que aconteceram. Ressuscitou Lázaro, e então o deixaram um pouquinho mais, e não creram. Naquele, ao melhor, o que levava é um ou 2 dias, pouco tempo. Iam dizer assim, que levava pouco tempo, 1 ou 2 dias. Minha filha acaba de morrer. Olha. Agora isto foi Mateus 9. O de Lázaro foi Lucas. Se querem, já deixamos, porque o vídeo era aqui. Então, eu leio para que não tenham que, senão pensa bem. Isso, qualquer coisa, nós colocamos aí no pedacinho do vídeo. E assim, pois, o vídeo, né? O de Lucas foi... O de Lázaro foi em São João, não, foi em Lucas. São João 11, o de Lázaro. Tem que ver esse evento, esse acontecimento, e aí a pessoa pode ver os acontecimentos que aconteceram antes desses dias e vai até São Mateus, e aí também aí se vê ou é visto. Porque neste aqui um homem principal se mostrou enquanto ele falava essas coisas. Isso é São Mateus 9:18. Enquanto ele falava essas coisas, veio um homem principal e ajoelhou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer. Ou seja, estava... Vai lá e põe tua mão sobre ela. E levantou-se Jesus e lhe seguiram os seus discípulos. Aí vem a mulher com fluxo de sangue. Aí tudo isso nós pulamos até para 23, ao entrar Jesus na casa daquele chefe, o principal, vendo que tocavam flauta, e as pessoas que faziam alvoroço, afastai-vos, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam dele, zombavam dele, mas quando as pessoas foram postas para fora, tem que tirar para fora os incrédulos, colocá-los para fora. Entrou e pegou da mão da menina, e ela levantou-se. Difundiu-se, espalhou-se a fama disso por toda aquela terra. Tem que ver onde diz, porque um grande profeta se levantou. Aí é onde eu quero, onde diz vamos ver se é nesse mesmo caso, nessa mesma situação. Agora busca para trás. Essa foi o caso, esse foi o outro então. Porque diz, vê a viúva, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Mas neste caso, diz que aconteceu depois que ele ia para a cidade que se chamava Naim, ia com ele, junto dele, muitos de seus discípulos. E uma grande multidão. Quando chegou próximo da porta da cidade, eis aqui que levavam para enterrar um defunto. Único filho de sua mãe, que era viúva. E havia com ela muita gente da cidade. Quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse: não chores.
E aproximando-se, tocou no féretro, e aqueles que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Então incorporou-se aquele que tinha morrido e começou a falar, e o deu para sua mãe. E todos tiveram medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus tem visitado o seu povo. Agora, este caso, vejam, lá foi, acabara de morrer, e aqui vai se enterrar, vão enterrá-la, porque já levava um dia ou dois. Põe assim, e já no tempo de Lázaro, 4 dias no tempo de Lázaro, vai subindo a escala, né? E mesmo assim não creram. Porque a glória de Deus é manifestada para o crente. Se a pessoa obtém o benefício onde a glória de Deus se manifesta, mas isso sobe, levanta, eleva a fé dos escolhidos. E quando Jesus já vai cumprir sua obra, ou seja, a obra pela qual ele tinha vindo, que era a obra lá na cruz do Calvário, que ele direcionou seu rosto para Jerusalém, mesmo que depois aconteceram coisas bem significativas ou muito significativas, mas já tinha uma trajetória de 3 anos, onde tinham se realizado feito coisas no meio do povo como uma base, como um fundamento, ou seja, um entrelaçamento. Agora, esse tempo aí é um tempo que corresponde corresponde ao tempo da sua segunda vinda, onde também tem um intervalo de tempo, onde se começa ou se inicia de um certo momento a semana número 70, a segunda parte da semana número 70, onde ele parou lá, e agora ele inicia ou arranca essa semana número 70 faltante, que falta na metade, os 3 anos e meio, que é um tempo onde antes disso, já tem que estar o ministério, já tem que estar no meio do povo, obrando, trabalhando, e como já foi visto pelo povo, os escolhidos, tudo que iria estar acontecendo já foi visto na grande carpa, já foi visto os milagres e maravilhas que estão prometidos para Deus realizar no meio do povo na grande carpa catedral. Já para eles, já estão feitos, porque foi uma visão e isso tem que se cumprir. Portanto, a atenção já está nos escolhidos, já estão atentos, estão atenciosos para escutar aquilo que eles precisam escutar com o que eles recebem da parte de Deus aí nesse ensinamento, aí é que eles recebem essa fé de rapto, os escolhidos. Agora, esse entrelaçamento, no qual Deus esteve operando depois da 7ª etapa, que ele disse aí, nesse que eu estava lendo agorinha, nessa parte, onde ele diz que não sabemos. Diz assim que olhem onde estamos no percorrido dessas 7 etapas pelas quais passou a igreja do Senhor. Agora, aí, essa é a brecha que se abre, onde ele em 77 disse que aí a 7ª era tinha terminado, e também o profetizou, diz que estou, eu não digo profetizando, eu estou numa predição, algo que é predito, falado antes. A era esta que, em 77, iria por fim ou dar-se fim aos sistemas mundiais e a entrada ao milênio, que a 7ª era terminava ou terminaria aí. Mas, olhem, até o irmão William, tudo Deus o cumpriu em uma esfera espiritual, e a palavra do irmão Branham não caiu em terra, não caiu, se cumpriu.
Porém, abre-se essa brecha onde faltava a construção do lugar santíssimo e, como não estava terminado o lugar santíssimo, onde iriam se colocar ou pôr-se essas pedras que iriam a compor, formar esse lugar, a construção tinha que estar feita aí. Esse povo tinha que entrar pela porta da dispensação da graça que era Cristo. Porque aparentemente quando ele fala de que já ele saiu do trono de intercessão e de tudo isso, o irmão Branham então já não tem sangue aí. Não, irmão, isso está para o futuro, é para o futuro. É por isso que ele escreve muitas vezes futuro, futuro, futuro. Mas ele começou a pregar uma mensagem que todo aquele que a escuta agora escuta as mensagens que ele trazia. Não, ele falou que já estava como leão. Ele disse que estava falando dos trovões. Ele disse que ele é o único, que ele é o último mensageiro. Ele disse que... E ele está falando daquilo que seria nessa era, onde se estariam percorrendo 7 etapas consecutivas, que eram os 7 trovões trovejando consecutivamente, um após o outro. Mas, assim como o irmão Branham quis ir até Israel, foi até lá, preparou tudo, e já quando iria estar para ir, não, volta. Mas regressa, mas qualquer um diria, mas um homem como o irmão Branham fazer tudo isso e depois ter que o Espírito Santo dizer que não és tu, volta, regressa. O Espírito que estava operando nele era o de Elias. Portanto, ele sabia que ele tinha esse Espírito ministerial, mas já quando ele percebe, se dá conta que tem que ser acompanhado por Moisés, um mensageiro dispensacional, então ele já entende, e um mensageiro como ele ou igual a ele, pois volta, regressa e já diz que isso tem que ser conforme a Apocalipse 11. E Apocalipse 11, ora, são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Agora, quem opera os ministérios é o Espírito Santo. E olhem, o Espírito Santo, ao operar os ministérios, e opera o ministério que ele deseja ou deseja operar, quando estava trazendo as boas novas aí para Maria, ele estava falando com ela, não em sonhos, senão que estava falando com ela, diretamente com ela. E anunciou, tocou essa trombeta, ou seja, anunciou a primeira vinda do Senhor. O irmão Branham diz que anunciarás a segunda vinda. Porém, ao vir em carne e trazer as boas novas ou notícias, já não nessa esfera e não nessa forma, ou desse jeito, o homem, onde esse arcanjo está operando, obrando. Olhem, a própria parte humana que teve aí o irmão Branham, na sua parte humana, de que ele era quem tinha que levar, porque ele queria pegar, agarrar essa bênção, ele o fez mover-se de uma certa forma, de uma certa maneira, para ir até lá. O fez mover-se para ir até lá, de uma certa forma. Agora, quando o irmão William fala, ele fala isso de uma certa forma, de que, como é o Espírito Santo quem está operando os ministérios, pois, ora, ele sente que nele estão esses 2 ministérios, porque é o Espírito Santo. Portanto, quando ele percebe isso,
Já você pode ver aí, ele já pode ver aí mais claramente 2014, 2015, 2016, 2017, ele já sabe, eu sabia que tudo que foi trazido em tempos passados era um fundamento, uma base, onde complementava tudo aquilo que trouxe o reverendo William Branham, complementava isso, e com isso ele trouxe essas boas novas para o povo, dizendo como seria a sua vinda. Quando ele diz que a vinda do Senhor todavia ainda não se cumpriu, isso foi em 2014, eu creio que foi em 2014, ele já estava falando para o povo de que esse tempo onde tudo aquilo que ele falou, que estava refletindo, tipificando o que iria ser essa era da pedra angular e essa dispensação do reino, que tinha que ser fora da dispensação da graça. E se mandou eliminar os batismos, porque aquele que dá as diretrizes ou direção e a guia do povo sempre é o Espírito Santo. E aí, ele estava dizendo ao próximo, fala para o povo isto. E ele era um homem cavalheiresco e prudente, cavalheiresco, prudente, respeitoso em todos os aspectos. E muito detalhista, minucioso, que deu todas essas ordens, foi o Espírito Santo usando um outro véu de carne e uma outra boca. Nunca ele pronunciou, deixem de batizar, deixem de fazer Santa Ceia. Nem tampouco diante do povo hebreu, nem diante de nenhum rabino ele disse, eu sou quem vocês estão esperando. Porque a esse que ele estava anunciando era quem cabia dizer-lhes eu sou, que correspondia a dizer eu sou, mas tudo vai se falando e se cumprindo de uma certa forma para que fique registrado e fique falado, e depois já vem sendo vindicado, confirmado aquilo que foi falado ou que se falou. Quando ele disse em 2000, estamos entrando na 7ª etapa, e não sabemos quando ela acabe, é porque iria ter um fim, ia chegar um fim depois da 7ª, o que é que vem? A 8ª, mas na 8ª ele se foi, partiu, terminaram os batismos e tudo isso, então Deus o leva, e agora então, ao Deus estar cumprindo aquilo que foi prometido, então tem um povo que diz, era isto, exatamente, era isto o que ele estava falando, agora é que eu entendo isso, agora é que eu vejo isso. Outros, então voltam para trás, não, eu fico, ou seja, literalmente ficam na 7ª etapa. E ficam na metade, porque nem batizam, nem fazem nada, nem tampouco sobem. Ou seja, ficam, esses são os mornos. Ficam no limbo, no vácuo. E então começam a acrescentar e a pensar que ele vem em um cavalo. Olha, o que eu escutei faz pouco tempo que vem em um cavalo branco. E aí começam a pensar, ou ficar pensando como coisas místicas, tal como os pentecostais e todos eles. Tudo isso. Agora, isso é algo terrível, entrar nessa fase assim, isso já é escuridão total, isso. E um engano total, total engano. Então se cumpre aí completamente o espírito de mentira que vem e os agarra a esses líderes e a todo o povo que os segue, e ficam então mais enrolados e cada vez mais enrolados. E já por aí nestes tempos, que foi o que disse o anjo, não é bom ou não
que não deixa que se enrole a tua linha nestes tempos. E isso é o que muitos têm. Eles têm enredado um grande monte de fios enrolados, tudo embaraçado. Já quando tu olha para isso, parece tudo um saco de fio que nem se sabe onde está a ponta para colocar dentro do ilhós. Mas tem um povo que já encontrou essa ponta e já a introduziu nesse ilhós, nesse buraco, e já está muito mais acima do que isso ou disso. E já está nessa etapa onde está escutando aquele que a coluna de fogo estava falando com ele. Já passou por isso. Lembre-se que tudo corre paralelo em paralelo. Agora já todo esse embrulho, confusão, esse rolo, já passamos disso. É por isso que começamos agora do que vai ser em segredo, algo que aconteceu, e talvez um pouquinho antes, olhe, desde essa data aí que se falou, no dia 13 ou 12 de junho de 2017, onde se falou e se orou pela cura de um homem que já não estava aí. E que o mundo não soube o que aconteceu, como foi isso. Isso ficou guardado aí. Ou seja, que isso representa a ressurreição daqueles que partiram das eras e do nosso tempo, pela palavra falada de um homem. Nosso irmão William Soto Santiago ressuscitou, voltou à vida, pela palavra falada de um homem. Agora, houve um clamor aí nessa oração. Se precisavam dos 7 trovões, se precisava da fé de Rápido, tinha que ter um homem clamando por isso e pedindo o que pediu Eliseu para Elias. Agora, tudo isso depois vai se entrelaçando, e aí foi público, porque tinham pessoas aí foi público. E depois, mais adiante na frente, acontece uma série de situações onde já depois deixa-se de batizar, manda eliminar os batismos e tudo isso, e já é tempo de ir-se, de partir. Eu já me vou, venham para que se despeçam, façam isto, façam isto, façam isso. E então, depois, 2 semanas por aí, ou uma semana, 2 semanas depois, aí nós falamos, e tudo o que aconteceu aí, foi que nós falamos, e tudo o que aconteceu aí, depois, vai-se, parte. Ou seja, depois de se despedir, e depois de ir essa noite lá para o hospital, foi nessa noite para o hospital já, orar por ele para que ele volte. Por exemplo, nesse mesmo dia, sábado 30, não se entrou aí para orar para que ele voltasse. Não fiz uma oração aí, no dia que ele partiu, se foi. Inclusive, eu ia verificar, confirmar com o Luiz Jorge, porque quando Luiz saiu e disse, partiu, se foi, acaba de ir-se. E aí eu entrei, e ele tinha os olhos abertos. Eu nunca falei isso. Ele tinha os olhos abertos. E a minha mão direita os fechou. Eu não orei por ele aí. Qualquer um diria, mas por que tu não oraste? E como eu fiz isso com tanto cuidado, eu lembro que, por isso que eu queria falar com o Luiz para confirmar isso, os deixei assim meio entreabertos, porque é a primeira vez na minha vida
que eu fecho os olhos de uma pessoa que vai, que parte. E eu não sei que pressão tem que fazer para que essas pálpebras caiam, mas eu fiz com uma delicadeza que ficaram assim pelo meio, entreaberto. E Luiz Jorge terminou de fechar. Foi assim que aconteceu nesse dia. Agora, vê como chegou até um certo momento, onde, então, depois, e agora, o que depois disso? Passou esse ano, passou 2020, 2021, mas Deus já ia mostrando tudo o que ele iria começar já no pleno cumprimento do que se tinha falado. E se começou, se iniciou, porque Deus não muda a sua forma, o seu jeito. E até que essa pessoa não está ou não esteja completamente já rendida a Deus para cumprir o propósito para o qual Deus a enviou, tu prestas atenção que começa a falar daquele que passou. No irmão William, não, porque ele. E quando Deus já continua falando com ele, mostrando tudo para ele, já como que já não enquadra a pessoa falar com ele ou dele. Mas és tu estás falando de ti mesmo, és tu. E começa a abrir-lhe o entendimento de uma forma progressivamente, porque alguns dizem isso, começaram falando uma coisa e depois, como ficou mal, não queria voltar para trás. Como o diabo mete tantas artimanhas e tanta mentira no povo, porque como ele é tão bom nisso, esperto nisso, pois ele tenta enrolar aquilo que é a forma, a maneira e forma de Deus obrar pelos seus instrumentos. Mas tudo isso, quando já o mensageiro já sabe quem ele é, e que Deus está nele, e que através dele é que Deus estaria cumprindo e realizando a obra pela qual foi precursado, anunciado, e foi trazida essas boas novas por esse arcanjo. Já não tem quem lhe faça frente, nem batalha, nem problema, não há quem o confronte, porque é uma obra divina, e como é Deus quem está realizando, fazendo seu programa, com essa espada, aquele que atravessar na sua frente, ou ficar na sua frente, se é para a bênção, vai receber bênção, mas se é para trazer problemas, maldição, vai receber maldição, porque ele vem como juiz, diz, como rei de reis e senhor de senhores, e é uma obra que ninguém a pode atrapalhar, estorbar. É a menina dos olhos que ele veio buscar. A sua menina dos olhos são seus filhos. É o mais apreciado de Deus. Se ele não lhe vai meter tem uma palavra que eu usei faz pouco tempo, porém, qualquer um que atravessar-se no meio, ficar no meio, não vai se sair muito bem, porque por um filho de Deus, Deus faz tudo o indizível para resgatá-lo de onde for, o improvável. Agora vejam que quando se começou essa etapa no tempo do irmão Branham, das campanhas, e o anjo tinha lhe dito como fazer as coisas. Tudo isso, olha, se estava mostrando aí em uma porção menor. Por isso é que ele disse, aquilo que vocês viram em parte será mostrado no seu poder absoluto.
Mas o detalhe foi que ele falou isso, ele o falou. E ao falá-lo, mas tudo isso, neste tempo, vocês prestaram atenção que está acontecendo a mesma coisa em uma forma moderna, atual. Esses são os grupos independentes que também começam a imitar. E tu vês que... Mas tu vem cá, se tu não estás crendo no ministério, vem cá, que existe sob carpa, por que tu deixaste de batizar então? Por que deixaste de fazer Santa Ceia? E não é estranho que olhem, que voltem novamente para trás, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Voltem atrás, batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não creem no que ele disse, fazei isto em memória de mim até que eu venha. E já depois, não há que ter isso, porque já isso que estava representando aí está presente. Portanto, o povo já está comendo já dessa árvore da vida para obter esse corpo eterno e glorificado. A mesma coisa que falou para Moisés, santifica o povo. Ou seja, para passar a terra prometida, se era necessário, era preciso certos pré-requisitos para passar ou cruzar. O povo não podia entrar tal como ele estava. E tu vês que todo mundo começou a se endireitar. Porém, o ser constante, a constância, ser constante, já esse aqui como que está falando isso, e totalmente eu não creio nele, nisso tudo. Ele está dizendo que eu tire a maquiagem, mas eu, se não creio nele, por que eu vou fazer caso dele? Por que eu vou ouvi-lo? Porque começa a fazer o costumeiro. Pois eu vou eu vou na maldade, agora vou me pintar, ou vou cortar o cabelo. Na maldade, né? Só para ser malvadeza. São piores que a Jezabel. Porque vinha o rei, foi Jeú. E isso, ontem nós estávamos lendo por aí sobre isso. E olha o que essa mulher fez. Ela se ajeitou, diz que se pintou. Segunda de Reis. Eu creio que é a Segunda de Reis 8. Vamos ver se é no 8. Ou Primeira de Reis 8. Ou Primeira de Reis 8. Segunda de Reis, este mesmo. Segunda de Reis, é este mesmo. 9, Segunda de Reis. Segunda de Reis 9:30. Veio depois Jeú, e quando Jezabel o ouviu, se pintou os olhos com antimônio, ou seja, isso é uma tinta. Nesse tempo, agora pode ser, pintou os olhos com essas coisas, com essas L'Oréal, esses pós e essas marcas de pintura, todas essas coisas. E ataviou a sua cabeça, enfeitou a sua cabeça e ficou numa janela. E olhou pela janela. E quando entrava Jeú pelas portas, ela disse: aconteceu bem a Sinri, teve pai Sinri que matou o seu senhor. Então ele, levantando o seu rosto para a janela, e disse: agora olhem. Ele entra e a primeira coisa que a escuta, mas não olha para ela. Olhou para a janela. Ou seja, estava lá, Deus mostrando para ele por onde era que ela ia se jogar, se atirar. É por isso esses dias, isto da noite também, ou à noite, ou seja, é a mesma coisa que nós falamos por estes dias, quando ele lhe disse: não podes andar por esse caminho assim, desse jeito.
estava avisando. Desde quando nós estamos dizendo os pré-requisitos? Muitas vezes coisas pequenas são as coisas chaves, porque podem dizer, mas eu já levo crendo nessa mensagem, para mim não me fala nada, eu posso fazer isso. Não foi o que ela falou para ela aí no sonho? Olhem, ela virou-se para as outras, olha, eu posso ir lero, porque é a forma. Eu não fico ouvindo esse lero. A mim não acontece nada. Zombadeiros. Eu estou vivo aqui, eu estou bem, estou fazendo isso. Eu falei quanta coisa para ele. Até eu chamei ele de palhaço para esse louco aí. Não aconteceu nada comigo, não acontece nada. E com isso já assinaram a sua sentença. Confirmaram a sua sentença. Melhor, assinaram a sua sentença. E olha, e aí ele diz, quem está comigo? Porque tinham pessoas que estavam ajudando ela. Tem um escrito que ele diz que quando se distanciam de Deus, o homem termina o quê? Escutando a voz de uma mulher. Primeiro, eles ficam estufados, que são os mais varonis, são os machões. Qual é a outra palavra? Machistas. E esses são os que terminam escutando uma mulher. Ou seja, isso, igreja ou mulheres representam igrejas, mas também fisicamente, no físico, no normal, também se cumpre. Não disse ele que quando se cumpra essa sexta visão de uma mulher levantando-se na América do Norte, diz que pode ser a Igreja Católica ou pode também se cumprir em uma mulher nos Estados Unidos. Na que se cumpriram as duas ao mesmo tempo, mas nisto, olha, terminam escutando a uma mulher. Quando a mulher se lhe disse que ela fique com a boca calada, se cale e não fale. Pelo contrário, se salvará engendrando filhos, tendo filhos, servindo o seu marido, e não falando nem como pastora, nem como nada dessas coisas. Paulo aí falou aí disso. Agora, tinham pessoas aí servindo Jezabel. E aí se lhe deu a oportunidade para ele, porque depois que ela fez isso, que se preparou, aí Jeú disse, quem é que está comigo? Mas ficou-se um silêncio, houve um silêncio aí. E teve que perguntar de novo, quem? Ou seja, certamente foi aí com uma voz potente, alta. Quem está comigo? E ninguém respondeu nada. Um silêncio, coisa alguma. Quem? Certamente ela. Atreve-te a dizer que estás com ele. Atreve-te tu. Não, olha isso. Olha, porque esses são espertos nisso, em fazer assim. Olha, não te atrevas a ir com ele, porque assim. Não te atrevas tu. Vê, isso já é o comum, o normal. A pessoa já conhece isso, essas coisas. Porém, aí ele diz, e se inclinaram para ele 2 ou 3 eunucos. Certamente tinham mais, mas 2 ou 3 eunucos. E ele lhes disse, já como ele já sabia, já estava o buraco aí, eu não vou sujar as minhas mãos com ela. Assim que os mesmos que ela enganou, joguem ela pela janela. E ele lhes disse, lançai-a para baixo, e eles a jogaram, a lançaram. Eles aí perceberam e creram, se deram conta, e a parte do seu sangue salpicou, ficou salpicada na parede e nos cavalos, e ele atropelou. Ou seja, depois ele desceu, montou-se no carruagem, a cavalo era aí com a sua carruagem, e atropelou, passou por cima dela. Entrou depois, e depois que comeu e bebeu, ou seja, que se alimentou, estava com fome, tinha fome, disse, ide agora ver aquela maldita, porque esse é o nome que cai numa pessoa assim, é um maldito, que é o certo para uma pessoa assim, é um maldito. E sepultai-a, porque é filha
de rei, ou seja, por respeito ao rei, pois tinha que realizar, que se fazer o sepultamento. Neste caso, poderia ser a filha de um ministro ou uma filha de uma pessoa importante, pois tem que sepultá-la, tem-se que sepultá-la. Mas quando foram para sepultá-la, não acharam dela somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Tinham comido ela, os cachorros tinham comido ela, e voltaram e disseram isso. E ele disse, esta é a palavra de Deus, a qual ele falou através do seu servo Elias Tisbita. Essa palavra não caiu por terra, essa palavra que Elias falou, dizendo, no pedaço do campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel e o corpo de Jezabel será como esterco. Imagina isso sobre a face da terra. Sobre a herdade, na herdade de Israel, de maneira que ninguém possa dizer, esta aqui é Jezabel, ou esta é Jezabel, ou seja, se tornaria eram os excrementos dos cachorros, terminou sendo esterco, esterco de cachorro, esterco, do mal tão grande que ela tinha feito quando tirou, diz que ele confabulou, ela... Foi um caso fabricado. Foi o que colocou o nosso irmão William aí. Nabote, a vinha de Nabote. Ela tinha feito isso. Vejam, um caso pré-fabricado, ardiloso, por engano. Ou seja, tudo que Jezabel fez, todo o seu labor, o seu trabalho, foi um trabalho enganoso, de engano. Agora, tudo isso também nos mostra pessoas que se deixam usar pelo diabo e usam o engano, a mentira, para arrastrar ou levar todo aquele que queira, todo aqueles que possa, todo aquele que se deixe arrastrar ou levar. O irmão Branham falou do rastro da serpente. Ele disse que iria pregar, diz que iria expor nomes, falar os nomes, ou seja, tudo isso nesta terceira etapa já se está pregando, mas na forma em que Deus está mostrando e vai se falando, chegará uma parte onde já com os resultados das pessoas, o povo vai se dando conta ou percebendo de quem são de quem se esteve falando, e aqueles que fiquem ou restem vivos, que passarão pela tribulação. Lembrem-se que é a mensagem, a pregação do dia de vingança do nosso Deus. E onde quer que esteja o diabo obrando, trabalhando, porque ele precisa de instrumentos também, pois receberão aí o juízo. Mesmo que depois percebam que tinham metido as mãos indevidamente, se metido, porque não houve perdão, se intrometeram, porque não houve perdão para Judas, não houve arrependimento, ou seja, não houve perdão por esse arrependimento, tal qual como não houve tampouco, também não houve, a pessoa diz, e chorou, ou... Isso se refere a Jacó, mas tem uma parte de Saul que fala de com choro, que não lhe valeu, não sei se é em Amós ou em Joel, com lágrimas veio buscar, não, já não tinha nada que fazer, é esse mesmo. Vamos ver. Aí. Diz que 12:17 de Hebreus. Hebreus 12:17.
Eis aqui, sim, é 12:17 de Hebreus. 12:18. 12:18. 12 ou 12:12. Pelo qual levantai as mãos caídas ou cansadas e os joelhos paralisados e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o coxo ou o que manca não saia do caminho, senão que seja curado. Isso do coxo que seja curado, do aleijado, quando a pessoa que saiu do quartinho, empurrando a maca, e levantou-se sobre seus pés, e empurrou a maca lá para fora e foi testificar, testemunhar. O homem de muletas carregando elas. Não pense que esses se sentaram numa esquinazinha por aí. Certamente esses são os que, nesse tempo, todos os que vão sendo curados vão desejar fazer algo, alguma coisa. O que é que eu faço? No que é que eu ajudo? Imagina isso. Cada vez mais pessoas sendo curadas. Em que posso servir? Porque leva um pouco de comida para aqueles que estão lá na fila. Olha por aqui, leva isto, faz aquilo. O que é que eu faço mais? Porque será alguma coisa tão grandiosa que vai estar acontecendo aí, que até mesmo os que vão estar sendo curados vão desejar. Não diz ele que depois muitos vão desejar um dia do Filho do Homem. Estar nem que seja numa reunião. E aqui a tem aí ela colocada, feita, e mesmo assim, pessoas que vivem na ilha, a qual muitos na América Latina e no mundo inteiro desejavam que sejam, desejam estar um tempinho pisando e escutando e louvando e glorificando a Deus no cumprimento daquilo que foi visto pelo reverendo William Branham. Ou seja, tudo isso, como eu coloquei naquela vez que o irmão William me falou, naquele áudio eu coloquei essa anedota e disse, essa história, por esses vamos ser julgados, por essas pessoas, as pessoas montadas nessa picape para ir numa atividade, numa reunião. Por causa desses, por aqueles que estão clamando em outros países, desejando estar aqui um dia, que não creiam que os que daqui de casa, da casa onde Deus está se manifestando no cumprimento da terceira etapa, vão ser julgados por tudo isso, por causa de tudo isso que muitos vivem, talvez que até a pé podem vir. E pelo contrário, por não crerem no cumprimento daquilo que Deus prometeu, não vêm, não se achegam para as atividades ou reuniões. E por causa disso, vão prestar contas com Deus e são bons candidatos para a grande tribulação. Porque nenhum daqueles que deram as costas para a obra de Deus neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa, fará o rapto. Nenhum deles, porque os escolhidos, que são para os quais ele veio, para eles é a promessa de transformação e de rapto. Para aquele que não, pois a primeira coisa que vai fazer é dar as costas e atacar, porque esses são expertos em atacar. Logo em seguida, tiram e já vão começando a colocar o nome. Fulano de tal. Este é o enganador, porque é o único que aponta para a obra de Deus como algo falso, é o diabo. Ele não chamou Jesus de Beelzebub. Tem demônios, não pode ser este. E exatamente é o que está acontecendo agora, e não percebem isso. Nem perceberão até o fim, não perceberão. Ficarão cegos, e cego, um cego guia o cego, ambos vão cair no olho, no buraco, no abismo. Agora, tudo isso vamos continuar aqui. Para que o coxo não saia do caminho, senão que seja curado. Logo, seguir a paz com todos e a santidade ou santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
O irmão Branham falou isso nesse sonho que teve a sua mãe, a mãe. Você não pode caminhar por esse sendeiro, por esse caminho assim, desse jeito. Mas dá a mesma coisa, escorrega. Para ela é a mesma coisa, escorrega. Nesses filhos de desobediência. Isso toca nesses filhos de desobediência. Olhai bem, não seja que alguém se prive ou não alcance a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura ou vos perturbe ou os estorve, e por ela muitos sejam contaminados por elas, ou se contaminem por ela, pela raiz de amargura. Agora vejam, tudo isto, a contaminação no tocante ou enquanto ao meio ambiente, vê fumaça e tudo isso, a sujeira e muitas coisas que contaminam o ambiente, mas o que contamina o homem, e isso faz muito mais mal do que tudo que possa contaminar o planeta Terra. Porque já isso depende, o futuro da pessoa depende disso, ou seja, que não haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma só refeição ou comida vendeu a sua primogenitura, porque já sabeis que mesmo depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado. Tem uma parte que diz que não se pode ir ou se adiantar ou ir por um outro caminho, porque no final serão rejeitados, ou será rejeitado. E não houve oportunidade para o arrependimento, ainda que o procurou com lágrimas, o buscou com lágrimas, ou seja, que já poderão vir depois, no fim, buscando a bênção, uma bênção, como ele disse, mas não tem outra bênção para mim. Ele falou Esaú para o seu pai, não, já eu vendi e será, já eu abençoei e será bendito, e poderão dizer, não, é que ele nos abençoou. Ele disse aí que eu lhes tenho dado a primogenitura, eu os tenho abençoado e serão benditos. Olhem, está falando com os escolhidos, não com você, incrédulo. Porque estavam os dois grupos aí misturados. E o anjo, que é quem faz a separação, já esse povo bendito já está selado, e ele vem e pesca esses 153 peixes representados nesse número, os pesca, e os outros ficam com a ilusão de que ele me abençoou. Mas quando vem esse anjo, que é através da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias fazendo essa separação, a própria palavra, ou a mesma palavra é a que quando cai nessa terra, nesses benditos, aí nasce, aí o Espírito Santo pesca essa pessoa aí. E por que não pesca a outra se a água caiu na mesma? No mesmo caiu no trigo e joio? Por que o joio? Não, porque me chama de joio? Pois tu não estás crendo no que Deus prometeu, não. Então és joio. Tão simples assim. Tu brotastes a vida eterna e foste lançado na eternidade com a mensagem de grande voz de trombeta dos 7 trovões? Não. Pois então és joio. Não te vistas que não vais. Não, mas é que ele deu a bênção da primogenitura e nos abençoou e serão benditos. Pois agora, para que tu entendas um pouquinho mais disso, ele estava falando com os escolhidos, não contigo, para que tu vás te colocando onde te cabe, te corresponde. Essa bênção não é tua, essa bênção é dos escolhidos, expressamente dos escolhidos. Não é porque este vem dividir ou dividindo, e o irmão William nunca dividiu, pelo contrário. E aí tu podes perceber tu mesmo respondestes a pergunta, por que tu estás fazendo isso? Porque o irmão William não era ou não foi o homem onde esses ministérios estavam sendo operados para trazer a segregação, a separação entre aquilo que é correto e o errado.
Ou que tu pensavas que iriam continuar assim, pensavam que iriam continuar assim, mas tudo isso, neste tempo final, já o povo de Deus, escolhidos de Deus, já estão entendidos naquilo que Deus está cumprindo e o que foi profetizado. Ou seja, já ao ver tudo isso, já podem compreender o que é a separação, o que é o trigo, o que é o joio, porque o estão vendo com os próprios olhos. Estão palpando tudo o que está acontecendo e vem agora o me agrada, o coraçãozinho, o like, e sem dar-se conta eles estão levantando a mão. Eu sou o joio aqui, e o outro eu sou o joio também. Eu também estou contra outro, mais um joio a mais. E sem perceberem, estão sendo juntados os que têm que se juntar como joio. E o trigo por um outro lado, com esse avivamento se regozijando. Eu sou um, Senhor, que estou vendo a tua vinda, que estou vendo o que tu prometeste. E aqui estou recebendo essa fé de rápido. Ou seja, que tudo fica plasmado. E tudo aquilo que o próprio diabo está usando, o mesmo diabo está usando para perverter a humanidade, tem também que usá-lo para que os filhos dele, que estão dentro, misturados aí, comecem então a se identificarem ou serem identificados com seu pai, que é Caim. Lá, a serpente antiga, o diabo, Satanás e toda essa linhagem de Caim. E tudo neste tempo final tem que ser feito, realizado conforme a como foi profetizado. Enviarei os anjos ceifadores, cegadores, para trazer essa separação, essa segregação. Agora, isso não agrada aos ouvidos dos incrédulos. E o diabo não gosta que o descubram, porque então ele começa a dar patadas, a dar chutes e a colocar pestes pela boca e começa a blasfemar e começa a falar. E vejam que depois deste áudio de hoje, vejam como é que vão sair muitos, vão sair mandando extratos, dizer este odeia as pessoas, este não é, este não pode ser de Deus. Não é e não pode ser de Deus. E o que eles não sabem é que Deus é um Deus de amor. Claro que sim, mas se esquecem da outra partezinha, que Deus é fogo consumidor. Assim que as coisas vão se falando cada vez mais claras, e esse entrelaçamento que está acontecendo aí, onde plenamente depois será manifestado nesse quartinho, já numa forma progressiva, vai ir subindo tudo, porque, olhem, houve chamados nessa visão que ele viu pessoas na frente recebendo o Senhor, e a pessoa diz, mas se a porta da misericórdia, da graça está fechada, como é que vão estar passando para frente? Tem um extrato que nós vamos ler breve. Eu creio que nós já lemos onde diz que já não será para rápido, nem para transformação, será para estar conscientes de que terão que dar suas vidas na grande tribulação. Ou seja, aqui, até nisso, Deus dá oportunidade para esse mundo, para esse povo, para as fátuas, porque a terceira etapa é para os três, e Deus vai dar a oportunidade para que não recebam o selo da besta. Agora lemos faz pouco tempo que nós estivemos conversando que receber o selo da besta é rejeitar a mensagem da hora, rejeitar a terceira etapa, rejeitar o cumprimento da sua vinda. Já com isso, já fica selada, a pessoa já fica selada com o selo da besta. Olhem, e pensam que isso é por crer no Papa. E isso é dentro da casa de Deus. Na casa é onde começa o juízo divino. Diz, o juízo inicia pela casa, por os de dentro, ou dentro. Tudo isso nós estamos falando assim um pouco, talvez um pouco entrecortado, palavras entrecortadas, dizia o irmão Branham em uma, que Deus une essas palavras entrecortadas e as traga à vida, e compreendam e entendam a importância deste tempo final, de não dar as costas para a obra de Deus,
senão pelo contrário, seguir, continuar e obedecer a guiança divina, porque se disse que em uma grande carpa catedral, o pilar de fogo iria estar trazendo para o povo a revelação de rapto, pois, ora, o povo tinha que estar escutando, tal como esteve Pedro, Jacob e João lá, escutando a esse que estava aí. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Os outros, calem a boca os outros. Não tem espaço ou lugar para ninguém falar. E isso vai junto com todos aqueles que estão acrescentando e tirando a palavra àquilo que foi falado. Dizem, não, é que eu coloco a mensagem, só coloco a mensagem, mas o que falam e o que dizem vai contra tudo isso. Bom? Que Deus os abençoe e os guarde e que nos ajude em todo momento, em tudo. A todos os escolhidos, a igreja noiva neste tempo final, para continuar nos preparando e continuar escutando e obedecendo a voz de Deus neste tempo final, a qual é a que nos está preparando para a nossa transformação. Porque a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas, para os escolhidos, e a transformação é para os escolhidos. Para as fátuas, pois terão que passar pela tribulação. Para os incrédulos, já é tchau, como dizem lá na Argentina. Até aqui chegaste. Ou seja, aqui, e os 144 mil, ora, eles também darão suas vidas, mas ressuscitarão depois da grande tribulação, para serem os eunucos no milênio. Assim que, em frente, neste tempo final, e que esta etapa, na qual vemos como ela está entrando, Deus continue engrandecendo e se engrandecendo no meio do povo, porque tudo vai de uma forma progressiva até chegar esse momento onde já vamos estar vendo coisas que para nós será algo normal, comum. A cura será algo normal. Mas não entra assim de uma vez só para que o povo não se torne fanático, senão que esteja consciente de que é Deus quem está operando no meio do povo e que tem uma guiança divina e que por causa disso lhes estive falando, dizendo que tem que ter um povo preparado, haver um povo preparado para que também seja de grande ajuda e de instrumento para o Espírito Santo, a coluna de fogo operar neles para a bênção do povo em todos os países. Ou seja, aqui começa desde os ministros até o povo, os quais devem ser pessoas prudentes e ordenadas para realizar, fazer neste tempo final a obra que corresponde, que cabe à terceira etapa. Assim que os milagres internacionais, diz aí, a mesma palavra fala isso, serão internacionais. A própria palavra explica. Aqueles que vão estar conectados, diz que vão ver igual ou bem melhor. Agora, como é que vai estar funcionando isso para que esse ministro desse lugar tenha todos os elementos também para realizar isso? Isso nós vamos deixar para esse momento. E Deus vai operar nesses lugares também. Lembre-se que Deus é um Deus onipresente, onisciente. E por isso tudo vai se realizar desde um quartinho. Tudo o que está acontecendo aí ou lá dentro. E desde aí, cada vez mais e mais, Deus vai me mostrando como se está realizando, se fazendo e o porquê de certas coisas, de tudo isso. E eu estou esperando uma visita muito importante, onde já depois disso, já será a coisa já vai ser diferente. Agora, tudo isso não será visto
nem será mostrado publicamente, porque tem coisas que serão guardadas e reservadas. E só os escolhidos saberão e crerão nisso que está acontecendo, porque já foi falado, se falou de quem era. Quem era já o conhece, já se identificou, porque ele diz que ele se apresentará, ele mesmo se apresentará. E isso é o que eu estive fazendo, me apresentando eu mesmo para o povo, me apresentando, e depois que o povo já esteja consciente de onde está o pilar de fogo falando para o povo, com o povo, e não tem nenhuma pintadinha de dúvida, diz que não pode haver uma pergunta. Faz tempo essa parte nós não temos lido novamente, eu creio que foi em abril de 2022, e diz que sem nenhuma dúvida, para que então assim já se possa, Deus já possa continuar obrando, operando no meio do povo. Bom, vamos deixar isso por aí, que já hoje é 12 de fevereiro. Eu ia dizer agora mesmo deste ano de 2024, está cumprindo Érica Gabriela. E nós temos uma comidinha aqui para celebrar o seu aniversário. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus genros, toda a família que Deus me deu, através da minha esposa, a qual ela é de grande bênção para esta família. E Deus, pois, me tem abençoado muito com meus filhos, e eu desejo que para a Érica neste dia, Deus a abençoe também e a cure também das juntas, que ela está um pouquinho com essa condição ou situação, mas nesta manhã algo muito formoso. Ela sonhou, eu ia como às 15 para as 6, na verdade, e papai, de noite eu sonhei, papai, que eu orei por ela e a curei, tocando a mão dela, e eu a toquei. Onde foi que eu toquei? Na mão. E ela sonhou assim, e quando ela se levantou, já não estava doendo as suas juntas, não estavam doentes, porque elas tinham as juntas doíam. E eu lhe falei pela manhã, continua fazendo pressão nisso, crendo nisso. E ela se levantou, se movendo. Olha, pai, eu posso, isso é algo... Ela não tinha me falado isso, mas depois do parto... São como sequelas do parto, que deu nela isso, ela teve essa dificuldade. Vejam, na noite também, nesta manhã, acontece essa experiência com ela, muito formosa que aconteceu com ela, e eu compartilho com vocês essa experiência dela, a qual eu também li tantos irmãos que me falam de que colocam a fé no ungido, diz Senhor, e dizem que nem sequer eu tenho respondido para eles, senão, irmão, você, mesmo sem me responder, eu já criei. Eu criei em você e pus a fé em você, e no outro dia amanheci bem. Agora olhem o poder da fé. Colocando a fé, e a mesma coisa fez, aquela mulher fez a mesma coisa. Jesus não sabia que ela estava pedindo isso, de que se eu conseguir tocar a borda da sua vestimenta. E ele perguntou, quem me tocou? Ele poderia ter falado, quem foi que pensou que iria me tocar e iria ser curada? Ou seja, ele sabia todas as coisas, mas nem todas, porque vejam que ele ainda não sabia, diz, nem o filho sabe. Depois que ele foi ressuscitado, aí sim, ele conheceu tudo, mas Deus lhe ia mostrando, abrindo a ele tudo aquilo que iria estar acontecendo, e aquilo que o Pai me mostra, eu faço. Mas aí o que ele perguntou foi, quem me tocou? E ela já ficou curada dessa doença. Açoite, diz o irmão Brana, desse açoite. Ou fica, Jesus. Porque os evangelhos, ele fala nos evangelhos que tem diferentes formas que diz, fica
fica sã desse açoite ou ficaste sã desse açoite. Vamos ver. Açoite diz. Bom, látigo. Marcos 5:25. Como é que diz? Marcos 5:25. A mulher diz, e ele olhava em torno para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que nela tinha sido feito, veio e prostrou-se diante dele e lhe falou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te fez salva, te salvou. Vá em paz e fica sã do teu açoite, desse látigo. Ou seja, assim também contigo, Érica Gabriela, fique sã desse açoite, desse teu mal. E também todos os irmãos escolhidos de Deus neste tempo final, peçam para a rocha, na sua segunda vinda, que fiquem sãos, curados, restaurados, para que continuem se preparando e cheguem na meta da transformação sãos, e possam ser de grande bênção e de ajuda para este ministério, a este ministério, possam ser um braço forte e manter essas mãos levantadas em alto, esses ministérios de Moisés e Elias, para obter essa grande vitória no amor divino. E poderão dizer, depois que ele falou tantas coisas nessa conversa e agora diz que vai vencer no amor divino. Porque é no amor divino que será vencido o diabo. Mas não é passando a mãozinha. O amor é corretivo e muitas vezes dói. Assim que vão ir entendendo o que é o amor. Assim que a grande vitória no amor divino, que vai ser num quartinho de madeira, diz assim. Lembre-se que isso representa também a alma, o coração, a alma do profeta e dos escolhidos. Bom, foi para mim uma bênção. Muitas felicidades, Érica, no teu aniversário. Quantos fazes? 25 anos. Já aos 25 anos. Já com 25 anos, aí se apaga a primeira luz com 25 anos. Que Deus te acenda mais. E a todos que recargue. Tem uma citação, e já com isso, porque senão não acabamos. Tem uma citação e continuamos. Que ele fala que recarga. Eu creio que eu li isso uma vez. Vamos ver onde é que foi. Para recarregar, recarga. Em citações tinha algo escrito que se fala, eu li, eu creio que foi. Vamos ver se... Se não é a palavra recarga. Recarga as baterias. É essa mesmo, olha ela aqui. Dá carga, que o nosso irmão William escreveu aqui. Qual foi a citação? É uma citação bíblica. No livro de citações está isto. Vamos ver se está mais acima, mais em cima. A cura do corpo, para dar carga ao corpo físico. Olha aqui, citação, parágrafo 16. Vejam, na página 16, é essa mesma. Bom, aqui está, página 3A, parágrafo 16. Seu corpo glorificado está aqui mesmo, no tabernáculo agora. A presença do Espírito Santo, o qual é a sua condição glorificada. E escreve logos, e escreve corpo glorificado, o teofânico, para dar carga no corpo físico. Continua dizendo, você está glorificado em Cristo agorinha mesmo. Aqueles que ele justificou também glorificou. E o seu próprio corpo glorificado está de pé, perto de você agorinha mesmo em Cristo Jesus, para dar forças, tal como entra uma carga numa bateria.
ou energia numa bateria. Corpo glorificado, o teofânico, para dar carga ao corpo físico. O Espírito Santo está em você. Está para carregar, para dar carga ao seu corpo, para dar a você novas forças, para curá-lo da doença que você teve ou tem tido, para pô-lo bom. E escreve a cura do corpo. Escreve, vê? Para pô-lo o quê? Bom, saudável. O corpo glorificado, o teofânico, para dar carga ao corpo físico. Esse já é o tema. Vamos colocar esse tema. E que Deus lhe dê a carga que necessita, cada um necessita, dos escolhidos para que esteja o seu corpo curado até alcançar a promessa da transformação. Creia nisso, creia você que me escuta e aqueles que estão aqui. Creia de todo o coração que esse corpo teofânico recargue vossos corpos físicos, espiritual e fisicamente também. No nome eterno do Filho de Davi, Rei de Reis e Senhor de Senhores, William. Amém e amém. Que Deus os abençoe, guarde e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus aqui, com a minha família, a Sara, minha esposa Sara Esther, Érica, Daniel, Julian, Jorge, Joseph, Isaías, Zoe, e aqui os de fora, Internacional, Guilhermo, Érica, que estão aqui nos acompanhando neste tempinho. Que Deus os abençoe, a todos aqueles que estão escutando neste momento esta conversa que eu estive falando, a qual tem sido o Espírito Santo falando para o povo, ou ao povo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.